Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live do Michigan Idiomas aqui no nosso Instagram. Agradeço imensamente aí a presença de todos que estão conosco em mais um conteúdo super legal aqui ao vivo. Eu já vi que nossas convidadas da noite estão presentes, então eu vou convidá-las para fazer parte aqui da nossa live. Vamos lá. Deixa eu chamar uma outra pessoa aqui. Vamos uma pessoa de cada vez. Vamos lá. Teremos aqui a presença de duas figuras ilustres aqui do Michigan. Vamos ver aqui. Maravilha. Pronto, convidei as meninas para o nosso bate-papo. Vamos aguardar a entrada delas. Olá, olá. Opa! Olha só, as duas de uma vez, Olha, hein? é para Boa não ter noite. briga, né? É para não ter briga. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo jóia. E vocês? Tudo bem também, Boa graças a Deus. noite, tudo bem com vocês? Tudo certo, tudo certo. Tudo... Pessoal, muito boa noite novamente a todos aí que acabaram de chegar com a gente. Estou dando um tchauzinho para todo mundo aqui no nosso Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Teremos nosso bate-papo aqui hoje sobre oportunidades de intercâmbio no exterior, um tema muito legal, um tema já pedido por vocês aqui, inclusive no nosso Instagram. Então eu reforço que você compartilha essa live com seus amigos, divulga para todo mundo que o Michigan está ao vivo, aquele seu amigo que quer viajar, quer aprender, quer trabalhar no exterior. É a hora dele aprender tudo com a gente aqui nessa live, tá bom? E se de repente você precisar sair, não conseguiu assistir até o final, alguma coisa assim, esse conteúdo fica gravado no Instagram do Michigan Idiomas, vai para o nosso YouTube, a gente vai compartilhar com o The Big House Group também, nosso parceiro aqui presente, para que todo mundo tenha acesso a esse material, tá certo? Então aproveita esse conteúdo o máximo possível. Tenho aqui nessa noite comigo a presença de duas pessoas maravilhosas, ilustres aí e especialistas no assunto intercâmbio. Temos aqui a Márcia Casagrande, da nossa parceria aqui do The Big House Group, nosso parceiro de intercâmbios, uma empresa extremamente fantástica aí para fazer esse trabalho junto com a gente. E temos a Vanessa Gaski, nossa capitã do time comercial aqui do Michigan, responsável por esse produto e tantos outros que nós trabalhamos aqui no Michigan Idiomas, com os idiomas, coordenando nossas equipes aqui. Então é uma honra muito grande ter vocês duas conosco nessa noite. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço o convite e eu estou muito feliz em compartilhar com o pessoal aí dessa live e que vai ficar gravado, como você disse depois, um monte de novidades exclusivas sobre intercâmbio. Com certeza. Muito obrigado, Márcia. Show de bola. Temos aqui prazer receber também todos vocês aqui. Estou aqui disposta a atender todos. O Steve falou que quer ir para Malta, já estou preparada para dar todas as instruções para ele aqui. Muito bem, muito bem. Vamos ver se a gente leva esse pessoal lá para fora do Brasil. E meninas, eu quero começar fazendo uma pergunta que eu acho que define um pouco desse nosso bate-papo e de repente já quebra um dos principais mitos e dúvidas, né? Eu vou fazer essa pergunta aí para a Márcia, que consegue talvez esclarecer com bastante solidez aí para a gente. Márcia, o que significa na prática, apesar de tudo que a gente ouve e já leu a respeito, o famoso intercâmbio? O intercâmbio, ele é uma união, né, de um passeio, de uma viagem para um destino que você oferece, que você escolhe, né? Hoje a gente oferece destinos praticamente no mundo todo, em qualquer idioma que a pessoa queira aprender, aliado com o aprendizado do idioma. Então, é uma viagem, é um turismo, é uma imersão numa cultura diferente, de uma maneira bem especial, porque normalmente quem faz o intercâmbio tem muito mais vivência com os locais, mas também ele vai experimentar um ambiente onde ele vai conhecer gente do mundo todo. Que o turista, quando vai para o mesmo destino, provavelmente não vai ter a mesma experiência que a pessoa que vai para o intercâmbio. Muito legal, ficou bem claro. É interessante esse comparativo que você traz, né, do turismo com o intercâmbio, a parte do estudo, essa interação com as pessoas. Acho que isso é muito interessante. A gente está aqui para falar das oportunidades, né? Então eu quero aproveitar essa sua explicação que realmente ficou muito clara e perguntar para a Van, que tem bastante contato, inclusive, com as pessoas aqui no Michigan, né, que se interessam por esses temas, pelos programas que a gente trabalha aqui dentro. Com base nisso que a Márcia trouxe, Van, dessas possibilidades, né, das oportunidades que a gente consegue trabalhar,
quais são hoje os principais tipos de intercâmbio existentes ou que, de repente, a pessoa pode buscar para fazer um desenvolvimento acadêmico ou profissional na vida dela? Ah, legal. São inúmeros, né, as oportunidades, como a Márcia falou, mas o que mais a gente atende, que tem mais interesse, é o high school, né, que são aqueles estudantes que querem estudar, né, complementar o estudo lá fora. Então, a gente tem vários destinos para vários países. Entre eles, também o intercâmbio do Teen Experience, que é muito legal, é a oportunidade, né, do aluno ir para lá, ficar um período, geralmente no mês de férias, né? Eu tenho várias referências de vários alunos nossos, né? Meu sobrinho também participou Legal. e foi fantástico, né? Temos o Stand and Work, que eu acho muito legal, a pessoa que quer ficar um período fora, ela estuda, ela se capacita melhor no inglês, ou faz um curso específico, e ela tem a oportunidade de trabalhar lá fora também, né? Então, isso que é fantástico, porque o valor em que ela investe, né, para estudar lá, depois ela é retribuída com o trabalho. Então, muitas vezes vale super a pena esse investimento e depois tem ele como retorno, tá? Um outro também que muito procura é o au pair, né? Então a gente sempre ouvia lá atrás muita gente falar, olha, nossa, eu vou ser babá nos Estados Unidos, como é isso, sim, né? Sim. Mas, lógico, o termo babá lá é bem diferente, né? Então o au pair é uma oportunidade para quem quer ir lá fora, treinar, lógico, tem que ter um nível de inglês bom, pessoal, então venha, né, se qualificar. Mas é excelente, porque você vai para uma ajuda para a família, né? Então você participa junto com a família e cuida dessa criança. E você é remunerado por isso, né? Então Legal. Isso é bem fantástico. Então, esses são os 4, né, que eu citei, são os mais procurados. Mas tem N destinos, né? Então, por exemplo, olha, eu quero conhecer um país diferente, quero ir lá para praticar meu inglês, né? Ou eu quero fazer um curso específico para professor, ou qualquer outra área. Então, a gente está aqui para trazer a solução para qualquer desejo que a pessoa tenha para ir para fora. Muito legal, Van. Fico muito animado com essas possibilidades, né? O próprio au pair mesmo, só tinha visto isso, acho que isso em filme, provavelmente, e não sabia que a gente tinha essa possibilidade, né? Enquanto seres humaninhos aqui, de fazer esse trabalho que é super legal. Acho que realmente são várias portas aí que a gente consegue passar para o exterior e aproveitar essas oportunidades. Eu quero aproveitar e fazer uma outra pergunta com base nisso que a gente conversou. Você comentou de vários pontos fantásticos que eu já quero mergulhar daqui a pouquinho com vocês aqui para a gente entender um pouco melhor. Mas eu imagino que seja uma pergunta, inclusive, frequente para você aí, Ivan, na escola. Qualquer pessoa pode fazer intercâmbio? Tem algum limite de idade? Você comentou do teens, do high school, mas tem algum critério, de repente, eliminatório ou exclusivo? Como que funciona essa seleção, né, dos pré-requisitos para que alguém consiga aproveitar essas oportunidades que a gente está falando aqui hoje? Olha, essa é uma pergunta muito legal, né? Porque, às vezes, assim, tem cada intercâmbio que você vai fazer, tem uma qualificação, às vezes, de idade para aquele intercâmbio. Por exemplo, eu vou fazer um Teen Experience, né? Então, nos Estados Unidos, eles têm a partir de 11 anos, ok? Então, a gente consegue atender a partir dessa faixa etária. Para o Canadá, a partir dos 13 anos, né? Mas aí você me fala, Van, mas eu quero fazer um intercâmbio e eu tenho uma criança pequena, eu quero ir para o intercâmbio. Como eu faço? Vamos fazer o intercâmbio de família. Então, ou seja, qualquer idade você consegue fazer o intercâmbio, né? Então, não tem... Então, é desde a mínima idade até a melhor idade. Olha, né? Só. Então, são várias idades, a gente atende aí a todas elas. Muito legal, Van. Fico muito feliz em saber dessa curiosidade da família, poder aproveitar a experiência juntos, né? É muito comum a gente ver um indivíduo, uma pessoa, outro da família, mais jovem, às vezes, aproveitando, mas é muito legal quando essa experiência pode ser compartilhada aí no ciclo familiar. E, aproveitando isso que você falou, eu quero entender com a Márcia, sabendo que a gente tem todos esses programas, né, que são múltiplas as possibilidades, até para diversas faixas etárias,
se eu, Bruno, quero fazer um intercâmbio, como que eu consigo escolher qual que é o programa ideal para mim? O que eu tenho que comparar, levar em consideração? O que me ajuda como referência para tomar uma decisão correta, e sabendo que você faz isso pontualmente, não faz um intercâmbio todas as semanas da sua vida, né? Exato. Então, o primeiro ponto, Bruno, é a questão do planejamento, tá? Eu acho que o brasileiro ele precisa se acostumar e entender que o intercâmbio ele é um investimento. Ele não é um investimento, tirando o au pair, que é o mais econômico que a gente tem, é um investimento considerável que precisa de um certo planejamento. Não só isso, além do planejamento, a questão assim, eu já tenho um nível de inglês. Por que eu vou falar isso? Porque quem tem as melhores oportunidades de intercâmbio são as pessoas que têm pelo menos um nível intermediário de inglês. Então, a gente sempre fala isso na agência. Você está estudando inglês? Intensifica o seu estudo antes do seu intercâmbio. Vai para o seu intercâmbio preparado para você aproveitar da melhor forma, tirar o máximo dele. Voltou, não pensa que você está fluente no idioma. Volta à escola, volta a fazer aulas. De repente você pula um estágio, você dá uma acelerada no seu aprendizado, mas o idioma é um dos requisitos mais do que importantes. Certo. Como escolher, né? Você falou, né? Isso. Então, tá. Levando em consideração o seu nível de inglês, um outro fator. Que tipo de país que me agrada? Eu me dou bem com clima frio. Se eu for passar um longo período, né? Eu inevitavelmente vou pegar um inverno, né? Então, onde eu quero ir? Né? O que eu conheço daquela cultura? Eu sei como são as pessoas de lá. Porque assim, eu vou ser bem honesta com você. Basicamente, a gente consegue atender a qualquer pessoa de qualquer idade, como a Vanessa disse, no mundo inteiro, para fazer quase qualquer tipo de intercâmbio. Aí vai depender também da duração que a pessoa quer ficar lá fora, se ela quer trabalhar ou não, a intensidade com que ela quer estudar, que tipo de benefício que ela quer ter no final do programa, se ela quer só uma experiência, melhorar o idioma, ou se ela quer ter uma experiência de trabalho lá fora, né? Certo. Então, são inúmeros fatores aí que a gente faz uma pré-pesquisa quando a pessoa entra em contato, e a Van sabe disso, né? E faz lá no Michigan também. É como se fosse um afunilamento, né? Porque muita gente chega e fala assim, gente, por onde eu começo? Sim, né? sim. Não sei por onde eu começo, eu não sei que tipo de intercâmbio. Porque a informação, hoje, a gente vê, né, Vanessa, Bruno, a informação está na ponta do dedo da gente. Você digita qualquer coisa no Google, ele aparece lá. Mas nem sempre a informação que está lá é a melhor informação para você. Nem sempre a informação correta, 100% correta, atualizada, ainda mais nesse tempo de pandemia e tudo mais, que as coisas mudam, né, com uma velocidade incrível. Né? Então, são vários fatores e tanto o Michigan quanto a gente está preparado para fazer esse afunilamento, essa filtragem, essa seleção, para que você conheça alguns intercâmbios que são os melhores, os mais adequados para você. Tá? Muito legal, Márcia. Ficou muito claro. Obrigado pela sua explicação. Então, acho que é muito interessante a gente saber que tanto o Michigan quanto o The Big House, eles servem quase como um garçom dentro desse cardápio de opções que a gente tem aí para poder trabalhar, apontando o que combina mais ali com o sabor da pessoa. É muito legal saber dessa assessoria que a gente desenvolve. E considerando isso que você comentou, né, do idioma ser fundamental, um pré-requisito praticamente básico aí desse processo de seleção do intercâmbio. Van, você provavelmente já escutou bastante essa pergunta, se é obrigatório saber inglês, quantas pessoas precisam saber e tal, acho que isso a gente já conseguiu entender aqui, mas nós, enquanto Michigan Idiomas aqui, sabendo que a gente trabalha, né, com os cursos de inglês, com preparatórios, uma série de coisas, a gente consegue inserir um aluno que está querendo fazer apenas um intercâmbio, de repente, no nosso universo, conectar ele com o nosso mundo, de repente, para poder evoluir o nível, fazer uma imersão naquele país ou no conteúdo que ele vai trabalhar ou estudar.
De repente a gente consegue integrar esses elementos aqui dentro? Isso mesmo, Bruno. O inglês, assim, ele é tão fundamental, porque, lógico, eu estou falando inglês, né? Às vezes a pessoa quer ir para claro. outro país que a língua não seja inglesa, né? Quer falar, vai para a Itália ou para a Espanha, né? Sim. Mas, assim, é sempre importante, né? Então, eu vou citar, por exemplo, um exemplo. A gente pega um aluno, né, que ele quer fazer um high school. Então, ele está lá no segundo ano do ensino médio e ele vai para um high school. Vamos supor que para os Estados Unidos, vai para lá. Imagina, ele indo para um segundo ano, se ele não tem nível de inglês, como que ele vai ter uma adaptação lá? Que aí as matérias são todas em inglês, então ele tem que se adaptar lá. Então isso é muito importante às vezes para as famílias entenderem que eu quero fazer inglês, mas chega e é nível básico, então a gente tem que adequar o intercâmbio ideal para que essa família vá e tenha sucesso, tá? Mas, por exemplo, como eu citei no high school, ele tem que ter um nível de inglês mais elevado, né? Senão ele não consegue ter uma adaptação. Ele vai ficar numa casa de família lá, né? Então, seja essa família que vai receber não fala português, até mesmo quando você faz a opção de fazer um high school, é justamente, né, para ter uma experiência fora, conhecer pessoas novas, cultura nova principalmente, né? Que é uma cultura bem diferente, cultura familiar. E você tendo um nível bom de inglês, facilita essa comunicação com a família, né? E na escola, lógico, ele acaba tendo um sucesso maior. Então, ou seja, essa experiência que ele vai ter lá fora vai ser uma experiência fantástica, né? E muito mais cultural, né? Saindo da nossa cultura, leva para lá e se identifica dentro da cultura deles, né? Então, isso assim, para as famílias terem ideia, né? Lógico, os nossos alunos, né, que se propõem, né, a fazer um intercâmbio. Já nessa entrevista inicial, a gente já fala e explica para essas famílias. E depois, numa reunião com a Márcia, a gente já deixa mastigadinho para ela ir já detalhando esse fator com a família. Mas o inglês, eu acho que é um fator fundamental mesmo para ele ter sucesso no intercâmbio dele. Muito legal, Van. Só acrescentando o que a Vanessa falou, por favor. Desculpa, Bruno. Imagina. Existem sim intercâmbios para quem é iniciante, mas eu vou dar um exemplo, tá? Vamos pegar aí o Study and Work, que é aquele intercâmbio para pessoas que já terminaram o ensino médio e tal, e que querem ter uma experiência de estudo e trabalho no exterior. E o país que é mais aberto a isso, para os brasileiros hoje, é a Irlanda, tá? Legal. Então, por exemplo, se eu for para a Irlanda e o meu nível de inglês for básico, e eu vou chegar lá, e eu vou estar num país que a moeda é o euro, ou seja, é 7 vezes mais caro que o Brasil. Eu vou precisar arrumar um trabalho, né, para me manter lá, pelo menos. E outra, o trabalho, ele também ajuda na integração e tudo mais. Aí, o que eu vou arrumar de trabalho se eu não falo inglês? Ou eu vou trabalhar com brasileiro, ou eu vou trabalhar do ajudante do lavador de prato num restaurante, né? Então, assim, o seu desgaste e o aproveitamento daquela experiência pode ser muito diferente de uma pessoa que já fez um tempo de Michigan, que já sabe se comunicar, que pode trabalhar, por exemplo, num restaurante mesmo, mas assim, como um garçom, como um recepcionista, que aí recebe gorjeta. Então, veja como a proporção, a perspectiva do intercâmbio muda completamente no mesmo destino para um indivíduo que não sabe inglês, para um outro que tem pelo menos um nível intermediário, né? Então, por isso a importância, né? Temos, para quem não sabe, temos. Sem inglês e quero aprender russo, nós temos. Sem inglês e quero aprender japonês, você pode ir para o Japão só sabendo falar arigato, né? Certo. Mas a sua adaptação nesse país vai ser muito mais complicada do que se você já tiver um nível razoável do idioma para onde você está indo.
né, Vanessa? Muito legal. Uma outra coisa que eu lembrei também, complementando a Márcia, por exemplo, no programa do Au Pair, né? A gente tem países, né, que não falam inglês, né? Então, vamos supor, eu vou para a China, né? Eu vou trabalhar de Au Pair na China. Então, quando você vai lá, imagina, o seu ganho financeiro é muito mais elevado do que se você vai para outros países, né? Mas o seu nível de inglês, porque eles são chineses, né? Então, a língua materna dele é chinesa. Então, o que você tem que ter? Tem que ter um nível de inglês elevado e ter um pouco de conhecimento, né, na língua deles. Mas aí você tem o ganho, né, equivalente a isso, e lá você tem a oportunidade de falar um terceiro idioma, conhecer um terceiro idioma, né, para facilitar a interação com a família, né? Então, isso que eu acho que abre muitas portas a pessoa ter um nível de inglês mais elevado, abre as portas para várias outras culturas também, né? Então, aí quero fazer um intercâmbio. Ele não tem mais fronteira, então eu não vou só para o Canadá, só para os Estados Unidos, não vou só para a Inglaterra. Então, ele te traz muitas fronteiras para você realizar o sonho aí do intercâmbio. Muito legal, meninas, ficou extremamente claro. Obrigado pela explicação de vocês aí. Acho que faz bastante sentido isso, tudo que vocês trouxeram. E é muito interessante a gente saber que um único programa de intercâmbio você consegue desenvolver mais de um idioma, né? Ter mais de um contato, você acaba pensando duas vezes ali, acaba desenvolvendo mais do que você de repente imaginou para sua experiência. Até um comentário muito legal da Fernanda aqui, puxando o gancho que a Vanessa comentou da experiência da pessoa, né? De contato com as famílias e tudo mais. Ela falou que viver com a família no intercâmbio é muito legal, ela adorou e mantém contato com a mama dela até hoje, provavelmente no país onde ela visitou. Sendo mama, talvez Itália, né? Alguma coisa assim. vamos supor. Do Sul. Na África do Sul. África do Sul, África do Sul, olha só, que surpresa, hein? Muito legal. Fernanda. Muito legal o comentário da Fernanda aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. E Márcia, você comentou há pouco sobre a questão da pandemia, por exemplo, né? Você falou brevemente aí sobre esse aspecto que naturalmente o ano passado invadiu, né? Não só o Brasil, infelizmente, mas o mundo todo. E o intercâmbio naturalmente foi afetado. A gente sabe, né, que as fronteiras ficaram bem mais restritas nesse sentido. Como que a gente está hoje, 2021, pós picos da pandemia, né? Pós os principais acontecidos aí? Como que a gente está hoje nesse processo de retomada ou, de repente, já estabilização dos programas de intercâmbio com esses nossos parceiros no exterior? Bom, foi realmente uma época muito difícil, né? Para o nosso setor foi assim... eu costumo falar assim, parece que um caminhão atropelou a gente, voltou, deu ré, passou por cima de novo, né? Porque Sim. A gente não tinha o que fazer, né? Fronteiras fechadas, consulados fechados. Então foi muito difícil, principalmente no início. Hoje, o que acontece? Existe já um plano em ação para a retomada. E o que eu vou falar assim, olha, que eu vou pedir para as pessoas prestarem muita atenção. Lembra que eu falei lá do planejamento no início? Sim. As escolas estão com promoções incríveis agora. Olha só, muito bem. E devem terminar agora nos próximos meses. Por quê? Porque a gente vai ter a retomada de todo esse setor que está parado por praticamente 2 anos. Certo. Então, eu tenho gente que fez intercâmbio comigo, o Team Experience, em 2019, tinha planejado um intercâmbio para 2020 e até agora está esperando para embarcar. Hoje, entendi. Há 2 anos atrás, eu estava com um grupo de adolescentes no Canadá, no Team Experience. Infelizmente, esse ano a gente teve que cancelar de novo. Então, existe uma demanda reprimida. E as escolas, as oportunidades lá fora, elas perceberam isso, elas precisam sobreviver também. Então, o que elas estão fazendo? Além de promoções, você pode fazer curso online, começar online aqui enquanto sai o seu visto e fazer presencial quando você tiver o visto. Tá? Então, isso tudo foi o que a pandemia trouxe para a gente agora de 2020 a 2021. Tá? Como é que estão as fronteiras hoje? Muitas fronteiras ainda estão fechadas para turista, mas a partir do momento que a pessoa tem um visto de estudante,
ela tem acesso a muitos países, por exemplo, Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa, que um turista comum não vai ter acesso no momento. Tá? Certo. A questão de vacinação, né? Infelizmente, ainda nós estamos aqui na casa dos 30, né? Dos 30 anos está sendo vacinado aqui no estado de São Paulo. Lá fora, os nossos intercambistas adolescentes que estão no high school já foram vacinados. Então, Nossa. a vacinação está muito mais acelerada, muito mais adiantada do que aqui no Brasil. Então, a tendência é que nos próximos meses as coisas vão voltando ao normal, vagarosamente, porque nós também não podemos deixar de tomar os nossos cuidados, né? E a mesma coisa lá fora. Então, essa retomada vai trazer um aumento, uma normalização de valores, tá? Certo. Mas hoje é possível planejar com valores até 50% mais baratos do que o preço de tabela. Cursos Muito legal. específicos de curta duração ou de longa duração. Muito legal. É muito interessante entender, né, essa jornada que o intercâmbio passou e é muito bom saber que existiram alternativas, como essa que você falou do início do online, depois da liberação e tal. Eu acho que é importante que o estudante se sinta, né, acolhido nesse tempo, porque é um tempo confuso, né, complicado para todo mundo. Então, muito bom saber que a gente já consegue ter bastante segurança e certeza de que é um programa passivo da gente escolher, né? Eu quero fazer uma pergunta para a Van aqui, Van. A gente comentou um pouquinho de alguns países aqui brevemente. A gente teve o caso da Fernanda, por exemplo, que me surpreendeu com a África do Sul aqui, com a resposta da Márcia, muito, muito curioso. Quais são hoje os principais países que, de repente, as pessoas procuram como destino, ou pelo menos querem saber se existe algum programa? Porque na minha época era o Canadá. Canadá era... Se você não ia para o Canadá, você estava fora do circuito ali. Hoje, por exemplo, Irlanda, África do Sul, jamais imaginei na minha época que isso fosse ser uma tendência, né? Como que está hoje a procura pelos países que a gente trabalha, os países do mundo em geral aí, Ivan? Ainda, né, o Canadá é o país mais procurado, né? É o queridinho. Mantém no topo. No topo. Eu acho que por causa da diversidade que ele traz, né? Tá. Então, assim, dentre todos os nossos programas, o Canadá, ele consegue atender, né? Então, atende em vários requisitos e é muito legal. Mas hoje eu até atendi uma família e aí eu estava falando, olha, a gente também tem um intercâmbio, né? Aí a mãe falou, nossa, eu fiz intercâmbio, eu fui para o Canadá, né? Aí a menina falou, eu não quero ir para o Canadá. Eu falei, não tem problema, a gente tem para o mundo todo, me fala onde você quer ir, né? Que legal. Mas assim, a gente às vezes tem surpresa, né? A gente teve um período que muita gente procurava Irlanda, justamente aquilo que a Márcia comentou lá atrás, né? O valor investido, né? Às vezes para um iniciante é menor. Então, mas o carro-chefe é o Canadá realmente. Eu já tive pessoas pedindo vários países diferentes. Eu corro lá, Márcia, a gente atende esse país? Ela atende, Ivan, pode mandar, vamos fazer um planejamento. Mas o carro-chefe é o Canadá. E eu acho que seguido ainda os Estados Unidos, muita gente procura os Estados Unidos para o high school, né? Ou para o nosso programa do Teen Experience, é o PAIR, né? Então são os mais requisitados para isso. Mas o Canadá aí, sem sombra de dúvida, aí ele é o topo. É o queridinho. Mas posso te falar uma coisa? A gente tem intercambista na Malásia. Olha só. A gente tem universitários fazendo work and travel no Catar, em Dubai. Então, assim, hoje, sério, exceto a Coreia do Norte, o céu é o limite. Tá? O céu é o limite, Então, dá para ir. Falando de África do Sul, eu estava com a Fernanda em janeiro de 2020. Eu levei um grupo de adultos, a gente não vai falar muito sobre isso hoje, mas África do Sul é um destino maravilhoso. Malta, para aqueles alunos que são mais maduros, que querem uma experiência mediterrânea, é muito legal. Então, gente, é realmente se preparar, planejar, estudar o inglês ou estudar o idioma que você quer, como a gente falou, não é só inglês. Claro. E o intercâmbio é possível, sim.
né? E agora com preços bem mais interessantes. E alguns descontos exclusivos para aluno Michigan também, né? Que acho que a Acho que gente vai falar mais essa para frente, parte. né? Essa parte é Interessa, muito né? importante, com certeza. Temos aqui vários comentários falando que querem ir para Malta. Eu acho que acho que o Canadá muito em breve vai descer aí no nosso ranking, Eu porque a já Malta. fechei um grupo interno aqui do Michigan para Malta, gente. Verdade, Viu, eu lembro Márcio? dessa Né? história. Eu Eu já acho que eu tô fechei um nesse grupo grupo. interno aqui, só de funcionários para Malta. Vamos Muito fazer bem. acontecer. 2021, Fazer 2022 acontecer. promete. É isso mesmo. Vamos fazer um novo queridinho aí, ser Malta. A Fernanda até comentou aqui que confia no seu potencial, Márcia, de levá-la para Namíbia, Namíbia, né? a gente está Mais um país que trabalhando talvez as nisso. pessoas não imaginem aí que existe a possibilidade de fazer o intercâmbio. Eu quero retomar um pouquinho algo que a gente conversou brevemente sobre a questão do study and work, ou sobre trabalho em geral, né? Quando a gente fala de intercâmbio. Márcia, hoje a gente entende como é que funciona a mecânica de você encontrar um emprego no Brasil. Nem sempre é muito fácil, sabemos disso. Mas quando a gente transcende a nossa fronteira aqui, chega num outro país, mesmo que o propósito seja trabalhar, como que funciona a jornada desse profissional? Ele tem que ele mesmo procurar um emprego? Ele já vai com um destino pré-determinado? Como que funcionam esses caminhos desse programa que é dedicado especificamente para o trabalho? Olha, Bruno, tem um pouco de tudo, tá? Eu Tá. tenho os intercâmbios onde o aluno vai procurar o trabalho dele, por exemplo, Irlanda, tá? É Uhum. totalmente segundo a experiência do intercambista, a escola dá um suporte. Qualquer escola que a The Big House tem parceria, tem um departamento, tem um grupo de pessoas que são especialistas em ajudar os intercambistas internacionais a arrumar um Tá. trabalho, tá? Entendi. Inclusive, assim, em workshops dentro da escola, como preparar seu currículo, como se portar numa entrevista, o que falar, o que não falar, então, dependendo do choque, da diferença cultural, tá? E eu tenho produtos, eu tenho os intercâmbios, onde você vai para estudar uma certificação com permissão de trabalho e a Uhum. garantia de colocação no trabalho na área que você decidiu estudar. Então, por exemplo, em Vancouver nós temos um... Fica aí, Bruno, não Meu cai não. celular ficou verde, tá animado para viajar, tá querendo fazer a mala. Perdão, Né? meninas, por favor. Em Vancouver, por exemplo, no Canadá, a gente tem programas de TI, de gastronomia, de hotelaria, de Uhum. negócios. E aí Olha o só. aluno pode estudar um período e na segunda parte da experiência dele, ele vai ter um estágio remunerado. Tá. Universitários podem trabalhar, só ir para trabalhar. Já sai do Entendi. Brasil com trabalhos arrumados, tá? Já garantidos, com a vaga de trabalho, valor de salário, se vai ter que Legal. pagar acomodação, se a acomodação é subsidiada. Então, assim, depende do objetivo, da experiência do idioma, de quanto tempo Uhum. essa pessoa quer ficar lá fora, né? Então, Certo. algumas pecinhas do quebra-cabeça que a gente precisa montar. E também a gente tem um bom conhecimento na questão de imigração. Nós não somos agentes imigratórios, tá? Certo. Mas a gente tem conhecimento e pode direcionar através da educação programas onde vão dar para o intercambista e até para a família dele a possibilidade de imigrar para destinos como Canadá, Nova Zelândia, que são Uhum. países que têm um processo migratório aí bem interessante e não muito longo. Entendi. Olha só que curioso. De repente o intercâmbio vira uma coisa maior, né? Acho que é muito legal. Exato. Essa É um oportunidade plano de realmente vida. é um plano de vida, pois é, muito interessante. E essas possibilidades que são vastas aí, a gente já conseguiu entender, acho que deixa mais interessante ainda. Eu quero fazer uma pergunta para a Van, com base nisso que a Márcia falou um pouquinho dos destinos aí e tal. A gente comentou logo no começo daquele afunilamento, né, que é feito para ajudar as pessoas nessa seleção do programa. Mas quando a gente olha especificamente para os destinos, que acabamos de saber aqui que são múltiplos, que são vários, como que a gente consegue ajudar, Van, o nosso aluno interessado a, de repente, desempatar, escolher um destino ideal, se o programa a gente consegue ter uma certa flexibilidade para ajustar para a necessidade dele, como que a gente seleciona para qual CEP ele vai nesse nosso mundão aí?
Assim, isso é um trabalho feito com a família, né? Às vezes a Certo. família chega com um destino X, né? Mas de repente, quando a gente começa a fazer as perguntas chaves, identificar, né? Então, é aí onde a gente vai sentindo, né? Então, quando a gente fala lá atrás, de repente um teen experience, né? Um aluno lá de 11 anos, né? Aí o sonho dele para o Canadá, mas o Canadá ele não atende essa faixa etária. A gente tem o programa dos Estados Unidos, né? Tá. Até a gente já teve aqui no Brasil, né? O diretor dessa escola, ele veio aqui no Michigan Valinhos, fez uma apresentação e eles atendem. Então, é onde ele é mais acolhido, onde ele vai ter um acolhimento melhor. Entendi. Né? Então, são essas faixas etárias. Então, a gente entende isso. Então, a gente demonstra para a família, né, como é feito o acolhimento, como que é o processo em cada país, onde ele vai se sentir mais adaptado, porque às vezes ele sai daqui nesse Teen Experience, né, que é um programa geralmente de 25 dias, ele está longe da família. E, gente, o que é fantástico, que você tem uma monitora que vai junto, que geralmente é a Márcia, então a gente tem uma confiança muito grande. A família, quando ouve, né, que ela acompanha os seus filhos, né, dentro desse programa, ela se sente mais acolhida, né? Então, é assim que é feito esse direcionamento, Bruno. É entender a necessidade, é expor como funciona realmente o programa, né? Porque às vezes a pessoa, ela ouve na internet, nossa, eu quero fazer um high school, né? Mas eu estou no meu 3º ano do ensino médio. Vanessa, por que não fazer o high school no meu 3º ano do ensino médio? Aí a gente propor uma outra estratégia, né? Ou não, eu tenho muita dificuldade de ficar longe da minha família. Eu vou para um high school, eu vou ficar 6 meses, 1 ano nos Estados Unidos, mas eu sou muito sentimental. E eu falo isso não só o adolescente, tá? Porque às vezes o adolescente quer se livrar da família. Mas às vezes a família, né, tem esse desprendimento, né? Então, às vezes é importante... Então, às vezes é importante, ele faz um programa de adaptação, né? Um programa mais curto, né? E aí ele se sente mais confiável, mais confortável, a família vê que deu certo, né? Então, aí vai muito de acordo com essas faixas etárias, com a necessidade mesmo, e aí a gente vai direcionando, né, Márcia? E eu posso acrescentar uma coisa? Vai muito do sonho, gente. Né? Assim, tem muita gente que chega, eu morei muito tempo na Inglaterra, né? E aí tem muita gente que chega e fala assim, eu quero ir para o Canadá, né? Mas por que você quer ir para o Canadá? Porque meu primo foi, porque meu vizinho foi, porque minha colega de trabalho foi, né? Tá bom, a gente começa a apresentar o Canadá, tudo isso que a Vani falou, né? É por curto tempo, é por longo período, é porque eu quero trabalhar, é porque isso, aquilo. Aí, no meio da conversa, a pessoa soltam lá, mas onde eu queria mesmo conhecer era a Inglaterra, ou era a Escócia, ou era a França, a Itália, a Alemanha. E aí a gente fala assim, mas por que você não realiza seu sonho? Porque me falaram que é muito caro. Né? E aí a gente sabe provar para essa pessoa que por A mais B, que com planejamento e com conhecimento de custo de vida, de realidade de países, muitas vezes a Inglaterra, mesmo tendo a libra esterlina, que é o bicho-papão, né? Sei. Uma das moedas mais caras, mesmo assim, o intercâmbio dele não vai ficar tão mais caro. Ou, aliás, pode até ficar mais barato. Né? Uma coisa que a gente usa bastante na agência é a comparação de lanches, né? Aquele que tem o Mzinho, assim, né? Que a gente vai falar, né? Na Inglaterra, por exemplo, com 4 libras você come uma refeição daquelas. No Canadá, você precisa de 12, 15. Então, mesmo quando você faz a conversão, acaba ficando menos caro o da Inglaterra. Então, esse tipo de conhecimento e de afunilamento que tanto a Vanessa no Michigan quanto a gente na agência consegue ir direcionando. E nada melhor do que a gente conseguir ajudar alguém a realizar o sonho, né? Aquele sonho de verdade, não porque
o vizinho foi, a irmã quis, né? Mas aquilo Claro. está lá dentro de você, tá? Que legal essas experiências que vocês estão comentando. Eu acho que é um comparativo muito interessante. Eu acho que eu jamais imaginaria essa diferença, né? Esse nível de critério que a gente consegue ajudar a pessoa a desempatar. E tem muito a ver com o comentário que a Rita mandou pra gente aqui do nosso time de Customer Success aqui do Michigan. Em breve vai estar ao vivo com a gente. Não vou dar muito spoiler agora, mas faz um trabalho fantástico junto com a Vanessa também aí com os nossos alunos. Ela falou que a família fica muito confiante, né? Porque a gente passa muita segurança. Eu acho que isso é um ponto essencial. A gente está falando de outro país, a gente está falando de repente, um aluno muito jovem, está sozinho lá, né? Ele está desprovido do seu núcleo de conforto aqui no Brasil, ou do que até mesmo os adultos, né? Não é porque a gente é adulto Sim. que de repente tem a mesma facilidade, um país diferente, uma cultura distinta como Malásia, China, que vocês comentaram, a própria África, né? Então, eu acho que essa segurança é muito, muito importante. Ivan, a Márcia comentou bastante sobre a questão do planejamento, concordo totalmente com ela, né? Com base nesses fatores, eu acho que é primordial o planejamento. Se um aluno ele tem interesse hoje de fazer o intercâmbio com base nessas oportunidades que a gente trouxe, quais são as principais janelas, se é que elas existem, as janelas do ano que a pessoa precisa se programar, a antecedência que ela precisa ter no mínimo para conseguir fazer parte de uma turma que vai para o exterior a estudo, a trabalho, né? Tem um ano de antecedência, 6 meses, como que funciona esses intervalos de tempo até que a pessoa possa de fato usufruir do serviço intercâmbio? Assim, esse planejamento é muito importante, né? Porque às vezes o cliente, o aluno, ele chega, Vanessa, eu quero fazer o Teen Experience. Eu tenho um Teen Experience no mês de julho. Geralmente a gente trabalha ali no mês de julho ou janeiro. Então, são esses tempos do ano que a gente trabalha. Então, às vezes ele chega em março, eu quero ir no Teen Experience de julho. Então, o que acontece? Lógico, por trás existe várias coisas que a gente precisa fazer. Saber do visto dele, se ele tem o visto, quanto tempo a gente vai conseguir atender ele nesses quesitos, né? E assim por diante. Mas, assim, quando ele tem já o destino definido, mas a maioria das pessoas que vêm, eu quero fazer um intercâmbio. Então, muitas vezes, ela não conhece essa gama de oportunidades que a gente oferece, né? Então, o que a gente faz primeiro? A gente detalha, né, um pouquinho de cada um para eles conhecerem, lógico, de acordo com as faixas etárias, a gente já direciona, né? Mas é importante fazer um planejamento, né? Porque se não vai muito em cima da hora, às vezes falta documento de última hora. Entendi. Né? Falta vaga. Chega lá. Vaga, olha só. Vaga. Por exemplo, teve um ano que a Márcia falou, eu tenho, acho que era 3 vagas do Teen Experience. E eu tinha pessoas que queriam ir. Eu falei, Márcia, pelo amor de Deus, eu tenho um aluno que quer ir. Segura uma vaga aí. Então, assim, isso acontece. E muitas vezes ela fecha com 1 ano de antecedência. Entendeu? Então, isso é muito importante a família já se planejar. Né? Como, no mínimo, eu acho que 1 ano de antecedência. A gente faz o planejamento certinho, a gente faz todas as reuniões. Então, quando a gente vai num grupo, a gente faz várias reuniões, né? A Márcia que comanda, com as famílias, né? São reuniões de acomodação também, para eles entenderem como que vai funcionar todo o processo, né? Claro. Não é simplesmente eu vou lá, cato o teu filho, levo para outro país e você nem está sabendo o que aconteceu. Então, a gente faz esse planejamento, vai expondo quais são os passeios culturais, né? Que esses intercambistas farão, qual curso lá ele vai fazer, em qual, se ele vai ficar numa casa de família, se ele vai ficar numa hospedagem da universidade, tá? Certo. Então, isso é planejado. Então, é importante porque a própria família, ela pode participar desse planejamento, né? Que legal. No high school, no Teen Experience que o meu sobrinho foi, foram outros 2 alunos aqui do Michigan, aconteceu isso. Então, eles tiveram a oportunidade de ir para as cataratas. Então, ou seja, eles fizeram esse planejamento, né, desses passeios que eles iam fazer. E uma das coisas que, assim, me chamou muita atenção no trabalho da Márcia, que me trouxe muita segurança na hora de eu falar com a família, é que ela cria um canal, né, com a família. Então, ou seja, nesse canal,
todos os dias ela passa detalhado para essas famílias o que eles farão no dia, né? E aí ela vai tirando foto, vai postando lá no Instagram, olha, dia 1, né? Tudo que eles fizeram, dia 2, dia 3. Então é muito bom, porque por mais que assim, a família esteja, né, muitos quilômetros de distância, dá um aconchego, né? Que parece que a gente está pertinho ali. Então, assim, esse é um trabalho excepcional que ela faz e que dá esse conforto. Então, eu acho que vale super a pena. Mas o planejamento que a gente fala geralmente é de 1 ano aí para ir tudo certinho, ter a vaga garantida, o planejamento financeiro também, dele fazer os pagamentos mensais, né? Que para executar a viagem sair perfeita. Então, vamos colocar aí o período de 1 ano. Muito legal, Van. Assim, essa questão da pandemia trouxe também essa dificuldade de visto, tá? Então, quem quer, por exemplo, hoje fazer o intercâmbio em 2022, o Teen Experience, os vistos, o agendamento de visto, tanto americano quanto canadense, estão já para maio de 2022. Nossa, Maio, entendi. junho de 2022. Então, precisa se apressar quem quer viajar o ano que vem, porque além de poucas vagas, a gente tem essa demora da tramitação dos vistos. Visto canadense, por exemplo, que a gente fazia em 8 semanas, hoje demora 24 semanas um visto de estudo, que são 6 meses, né? Tá. Então, se não vier com antecedência, não dá tempo, infelizmente. Planejar é a chave. Muito importante saber disso, né? Não é uma coisa, não é uma viagem que você fecha do dia para a noite, comprou ali no Trivago e já era. E eu quero voltar a um ponto muito interessante que vocês comentaram, né? Além desse acolhimento, esse aconchego, que eu acho que é essencial, o pensamento no sonho da pessoa, né? Porque assim, eu não sei se teria maturidade para fazer intercâmbio, por exemplo, para os Estados Unidos, porque eu ia querer ver o Mickey, e ponto final, entendeu? Eu ia querer arrumar um tempo na minha agenda para poder ver o Mickey. Márcia, você como monitora, né, pessoa que está em cima ainda da galera, que faz o acompanhamento e tal, o quanto a pessoa que está participando de um programa de intercâmbio, lembrando que ela não é um turista, a gente já conseguiu entender isso aqui dentro, o quanto que ela tem de, vou chamar de liberdade, né, para conseguir de repente conhecer outras coisas, fazer um pouco do que ela tinha imaginado, testar outras coisas do sonho dela, além de estar naquele país essencialmente, mas que às vezes ela imaginou conhecer o Mickey, como seria o meu caso. O quão possível ou aberto é o programa de intercâmbio para esse tipo de coisa? Super aberto, super. Por exemplo, você vai pegar 4 semanas de férias e o seu sonho é conhecer o Mickey, mas você quer um curso de qualidade, você quer um curso específico que eu só tenho em Chicago, por exemplo. Tá? Aí o que eu vou falar para você? Olha, Bruno, ao invés de você fazer 4 semanas de intercâmbio, vamos fazer 3 semanas e aí 1 semana a gente te leva para Orlando e você vai conhecer o Mickey, entendeu? Então não é porque a gente é uma agência de intercâmbio, uma consultoria de intercâmbio, que a gente vai focar só em vender o intercâmbio para você. A gente quer, voltando lá naquela questão do sonho, a gente quer realizar seu sonho. Pô, se o seu sonho é conhecer o Mickey, por que não? Por que não fazer isso junto? Eu tenho vários intercambistas, por exemplo, que já foram para a Europa e Inglaterra, por exemplo, e queriam ir para a Escócia, ou queriam ir para a Irlanda, ou queriam fazer, ou para Paris. E aí a gente ajuda com o nosso conhecimento, com parceiros que fazem esses passeios exclusivos, e a gente combina tudo e faz o sonho acontecer, tá? Então, é muito possível. Que legal, já vou praticar meu Mickey aqui para conseguir aproveitar o intercâmbio e dar uma passadinha ali no nosso amigo. Muito legal saber disso, né? Que a pessoa consegue realmente aproveitar e ter uma experiência cultural completa, né? Ela conseguir mergulhar de corpo e alma, estudo profissional e culturalmente falando, para conseguir viver esse elemento. E eu imagino que as pessoas devem ficar, quando, sei lá, está acabando o programa ou estão voltando para o Brasil, ficar com aquele gostinho de quero mais. Eu quero perguntar para a Van se a gente já teve, de repente, algum caso, mesmo que não tenha tido, se a pessoa, supondo que ela tenha interesse, né, e condições, naturalmente, de permanecer, ela consegue emendar um programa no outro, ela consegue prolongar a sua estadia em algum caso, ou ele tem uma duração específica? Como é que funciona esse contexto de linha do tempo, né, do intercâmbio da pessoa?
Essa é uma pergunta que eu vou deixar para a especialista Márcia. Por favor, pode especialista responder Márcia. aí, Márcia. Ela vai te falar com mais prioridade. Eu vou falar para você. Isso é uma pergunta muito particular de cada caso. Porque, por exemplo, se a gente falar em programa de au pair, que é para cuidar de criança, obrigatoriamente, depois dos 12 meses, mais um mês de turista nos Estados Unidos, obrigatoriamente esse intercambista ele tem que voltar para o Brasil. Ele não tem como estender, a não ser que ele faça um outro ano de au pair, segundo ano não tem como estender. Se é um intercambista de high school, um adolescente que está fazendo o high school ensino médio lá nos Estados Unidos, ele tem um visto, no Canadá também, ele tem um visto determinado para início de aula e final de aula, então um ano letivo. Então, tirando esses programas mais específicos, existe sim a possibilidade de estender, existe a possibilidade de fazer uma extensão mesmo, uma mudança de visto. Tá? Existem algumas coisas, mas depende do tipo de programa. Depende como você saiu do Brasil para ir no seu determinado destino. Muito legal, ficou claro, Márcia. Essa pergunta. Bem específico, legal, entendi. De repente a pessoa acaba verificando que aquele país ela precisa fazer mais, né? Ela precisa participar de mais alguma coisa, verificar essa possibilidade. Muito bom saber que existem esses critérios e que de repente é possível, né? Em algum caso acaba sendo possível, isso que é legal de saber. Meninas, para a gente poder caminhar para o nosso encerramento dessa live aqui, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que ajuda a gente a entender um pouco de tudo que a gente conversou aqui, o resumo, né, das oportunidades, as ditas oportunidades da gente trabalhar com intercâmbio. Falamos de vários detalhes, vários pormenores, do planejamento, da escolha do país, para a pessoa não ficar assustada. Van, na sua visão, hoje, né, considerando isso que a gente conversou, quais são as principais vantagens? Por que a pessoa pode ou precisaria fazer o intercâmbio na vida dela? Eu acho assim, primeiramente, cultural, né? Você conhecer cultura, né? Uma cultura nova, conhecer pessoas novas. Muitas vezes quem faz esse programa do Teen Experience ou High School, ele cria um vínculo, porque geralmente ele fica em casa de família, né? Então, muitas vezes nessas casas de família, essa família tem filhos que têm as idades próximas, então eles criam esse vínculo. E aí eles levam essa amizade para a vida toda, né? Muitas vezes eles voltam para o Brasil e falam, eu quero voltar lá na minha família, eu quero rever minha família. Então, às vezes é a oportunidade deles voltarem para lá novamente, né? Então, seja, eu tenho que ver minha família, né? Então, é uma oportunidade que eles têm. Então, culturalmente, eu acho que é um dos programas mais fantásticos. Mas também, para um público um pouco mais adulto, você ter uma especialização, né? Então, você fazer um curso mais específico, uma especialização lá fora, né? Então, às vezes a pessoa, ela fala o inglês, ela tem um nível de inglês bom, mas ela fala, olha, eu preciso de algo para direcionar um pouco mais, eu quero ter uma liberdade maior na minha comunicação em inglês, eu não estou conseguindo, né? Então, ele pode fazer um intercâmbio com um tema específico. Então, se ele é uma área específica, uma área médica, uma área de TI, ele vai para lá, ele faz um curso específico, porque aí você vai estar exposto 24 horas do seu dia em comunicação com o idioma. Entendi. Então, ou seja, é fantástico, né? Então, ele tem essa oportunidade. E dentro do programa também do Stand and Work, que eu acho um dos programas mais fantásticos, você ter essa experiência, né, de ir lá falar, absorver o conteúdo em inglês e depois você trabalhar, ter a oportunidade de trabalhar também lá, né? Porque às vezes a gente está aqui no Brasil, a gente não dá muito valor, né? E lá eles têm um olhar diferente, né? Certo. Você vai para lá, todo o trabalho lá tem o seu valor. Então, às vezes a pessoa num trabalho simples, né? Ela acaba valorizando muito mais, né? Os adolescentes, por exemplo, em casa, tá lá, sai do sofá, vai pro quarto, não tá nem aí. Nos Estados Unidos, você tem a obrigação, né, de deixar suas coisas arrumadinhas. Quando você tá numa casa de família,
né? Então, não, eu tenho que deixar meu quarto em ordem, eu tenho que pôr minha roupa para lavar, né? Tirar meu prato da mesa, pôr na pia ou na máquina de lavar. Então, eu acho que isso fortalece muito e eu acho que as pessoas valorizam muito mais tudo o que eles têm, né? E essa experiência cultural que eles vão ter lá fora. Então, que legal, Van. Muito, muito, muito bacana isso que você falou. Márcia, qual que é a experiência mais marcante que você acredita que o intercâmbio pode trazer para a vida de uma pessoa aí? Poxa vida, além do que a Vanessa já falou, oportunidade de crescimento pessoal e profissional de uma maneira incrível. Eu já tive vários intercambistas que fizeram esses programas de Study and Work, que voltaram e com curta duração, não com tanto tempo, não, conseguiram trabalhos melhores, tanto na empresa, outros que mudaram para multinacionais. Então, assim, essa parte de crescimento profissional, a gente vê com muita frequência. Além disso, o crescimento pessoal no sentido de você aceitar melhor as diferenças, de entender que o que você acha que é o certo, de repente, é diferente lá fora, né? Aquilo que você tem como absoluto, né? Aqui no Brasil, a gente tem alguns costumes, como a Vani falou, né? O adolescente não tem as suas obrigações, que lá fora é muito comum para o adolescente precisar ajudar a família. Porque a maioria das famílias não tem uma ajudante em casa, não tem uma pessoa que vem para fazer a limpeza e tudo mais. Então, essa parte de cultura é muito interessante. Aprender um sotaque diferente, aprender expressões locais diferentes, que muitas vezes na sua aula de inglês, com um professor específico, você não vai ter essa oportunidade, né? E absorver tudo isso e ter experiências, cheiros, gostos, né, sabores, né, que legal. A gente traz de fora, e a hora que você revive isso, você fala, nossa, isso me lembra tal lugar, isso me lembra tal momento, né, da viagem que eu fiz. Então, estar aberto a todas essas experiências. Eu acho que o intercâmbio traz a viagem em si, né? Mas o intercâmbio te expõe um pouco mais a tudo isso. Que legal, meninas. Eu estou encantado com essa pequena viagem que a gente fez aqui nesse assunto. Acho que foi extremamente enriquecedor. Acho que o intercâmbio, essa live, traz lições importantíssimas e muito valiosas, desde o planejamento, como a gente falou, até a vivência disso tudo. Acho que é muito bacana, um programa muito legal, muito bonito. Então, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês duas aqui para dar esse show de conteúdo quando o assunto é intercâmbio. Muito obrigado mesmo. É uma honra ter recebido vocês. E aproveito para falar para a galera que está assistindo a gente, seja aqui no ao vivo ou no gravado, se você quer saber como é que funcionam esses programas, quer fazer o seu planejamento da viagem, quer tirar uma dúvida, todos os nossos contatos estão no link da bio aqui do nosso Instagram. A Vanessa, a Márcia estão à disposição aí para a gente poder esclarecer todas as dúvidas, selecionar o programa ideal, o país ideal. E já te digo, você que está assistindo, acompanha o Michigan Idiomas aqui no Instagram, porque muito em breve a gente vai divulgar mais novidades sobre intercâmbio, inclusive encontros parecidos com esses, para as pessoas entenderem especificamente os detalhes de cada programa. Study and Work, Teens Experience, High School. A gente vai fazer um bate-papo muito legal com outras pessoas. Aguardem a divulgação. Acompanhe a gente aqui nas redes sociais. Falem com a Vanessa e com a Márcia para entender um pouco mais. E a gente se vê na próxima live aqui do Michigan Idiomas. Tá bom? Van, Márcia, um beijo e muito obrigado para vocês. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, gente. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.